coloquei que nós somos únicos, né? Vocês acreditam nisso? Nós somos únicos? Somos singulares, né? Eu costumo falar que em 7 bilhões de pessoas não existe uma pessoa sequer igual. Não existe ninguém que tenha a mesma íris, a mesma digital. Tem ninguém que tenha os traços de DNA iguais, né? Ou seja, nós somos singulares, nós somos pessoas únicas. E essa singularidade do ser humano, né, ela se dá justamente no sentido, ao meu ver, que todos nós temos uma determinada missão que só poderá ser cumprida por nós mesmos. E a busca desta visão, a busca dessa compreensão faz com que nós consigamos, dentro de um conjunto, de uma totalidade, trazer as experiências necessárias para a coletividade. E aí sim, a gente começa a compreender que, apesar de singulares, apesar de sermos únicos, nós não estamos sozinhos. Olha que legal. Apesar de sermos seres singulares, únicos, aonde nós nos aproximamos, nós temos uma única coisa que é igual, que é a diferença. Ou seja, nós somos iguais pela diferença. E essa diferença é que dá o grande colorido da vida, né? E a gente tem que começar a compreender isso. Por quê? Eu fiz uma live uma vez que eu falei justamente isso. Não se compare ao outro. Porque se comparar ao outro é que que acaba nos trazendo as principais dores nossa, né? A competição, a divisão, a inveja, a arrogância, o autoritarismo. Porque quando você não está preparado, não tem uma inteligência, você que eu falo somos nós humanos, não temos uma inteligência emocional capaz de compreender essas nuances, a gente acaba se comparando com o outro, a gente acaba tendo o outro como referencial. Eu digo como referencial no sentido de competição, não no sentido de referência para inspiração. Existe uma grande diferença nisso. Porque eu posso estar objetivando a alcançar um objetivo bem alto, por exemplo, bem desafiador, e eu preciso buscar meios ou pessoas que já alcançaram isso para saber pelo menos qual o caminho que eu devo trilhar. Nesse momento, a minha referência é um referencial externo de um caminho que eu tenho que adaptar à minha realidade, mas não uma competição, não que ele vai me levar. Quem vai me levar sou eu mesmo, através dos meus esforços, através do meu merecimento. E essa compreensão de que o outro, aquilo que eu vejo, aquilo que eu concebo, só pode existir dentro de mim, senão eu não poderia conceber, sequer conceber. Eu começo a entender, a compreender o que a própria física quântica fala. Eu acho muito interessante, ela fala o seguinte, a física quântica, que o outro não existe. Por que o outro não existe? Porque tudo que eu percebo parte de mim mesmo. Ou seja, o mundo que eu referencio, o mundo que eu vejo, ele é fundamentado nos valores e nos referenciais internos que eu alimento, que eu aprendi e que eu fundamento a minha vida. Então eu posso dizer assim com toda certeza que o mundo que eu vivo, que o mundo que eu experiencio, que o mundo que eu vejo e interpreto, ele nada mais é, nada menos
do mundo que existe dentro de mim. Então a exteriorização no outro, nas coisas que eu percebo, nada mais é do que aquilo que vibra mais intensamente dentro de mim mesmo. Quando eu começo a perceber isso, eu começo a compreender o porquê que eu sou único. Porquê que eu é que tenho que assumir a minha responsabilidade pela minha vida. E eu começo, a partir daí, a compreender que eu tenho que quebrar alguns paradigmas que foram aprendidos, né, que foram impingidos muitas vezes, ou melhor, a grande maioria das vezes, ou talvez na totalidade delas, quando nós éramos crianças. Por isso que eu falo, normalmente eu costumo falar o seguinte, que o mundo que eu vejo, percebo e vivo, ele não pode ser maior nem menor que a minha autoestima. Eu posso vir a crescer por alguma disfunção às vezes. Tipo assim, quando eu falo disfunção é o seguinte, eu me sinto muito baixo, um exemplo, eu tenho uma baixa autoestima, mas eu quero provar aos outros que eu sou bom. O que acontece com isso? Eu me torno às vezes tirano, sabe por quê? Porque eu cresço não por uma harmonia, não buscando me sentir feliz. Eu não vou ter sucesso, eu vou ser um cara realizado em um determinado pilar da minha vida, mas que a totalidade está prejudicada. Sabe por quê? Porque eu tenho que me perceber como um todo, eu tenho que usar os meus pilares e harmonizá-los para que eu possa ter sucesso. Porque sucesso, na realidade, sucesso na minha interpretação, ou seja, no meu trabalho, naquilo que eu tenho como fundamento, está ligado principalmente à harmonização dos pilares da vida, que está ligado à espiritualidade, que está ligado ao amor, que está ligado aos relacionamentos, que está ligado à relação pai-filho, mas marido-mulher, está ligado ao social, está ligado ao intelectual. Então nós temos que saber harmonizar essas situações, esses pilares, para que a gente tenha sucesso. Porque do contrário, aquilo que aparentemente é um sucesso pode se tornar um grande estorvo depois. Por quê? Porque quando eu consigo realizar um plano material, financeiro, passando por cima de todo mundo, é sinal que a minha autoestima está lá embaixo e eu crio uma pseudo-autoestima que faz com que eu, para os outros, seja o cara, ou seja, na realidade essa é a minha percepção, e eu consigo alcançar algum sucesso, mas destruindo as pessoas. Isso aí acaba sendo o quê? Desfavorável. Isso passa a ser uma distorção da realidade, e isso só vai trazer infelicidade na realidade, não? Vocês concordam? Então eu vou trazer para vocês aqui então que na realidade quando nós buscamos o conhecimento, esse conhecimento ele não pode ser um conhecimento meramente intelectual, ele tem que ser um conhecimento que traga a autopercepção, que traga o autoconhecimento, que traga a você valores do modo que você consiga se perceber, apesar de único, dentro de uma totalidade. Por que eu falo isso? Eu vou contar, nós vamos ler aqui e vamos discutir um pouquinho sobre isso. Vocês já ouviram falar no mito da caverna de Platão? Que ela é chamada alegoria da caverna também, né? Então, eu vou ler aqui um resumo dele e depois a gente vai falar. Então, Platão descreve que alguns homens, desde a infância, se encontram aprisionados em uma caverna. Nesse lugar, eles não conseguem se mover, porque eles estão realmente aprisionados. Existem correntes que os mantêm imobilizados. E sempre estão virados de costas para o mundo exterior. Então, eles estão virados para a entrada da caverna e eles veem apenas o seu fundo. Atrás deles tem uma grande fogueira, né? E eles veem aquelas sombras passando
na frente deles, que eles estão de costas para o exterior. Então passam homens transportando coisas. E a parede que faz o quê? Oculta o corpo daqueles homens, correto? Apenas as coisas projetadas como sombras pareciam verdadeiros monstros para eles, né? Certo dia, um homem estava acorrentado. Exatamente, Eduardo. Totalmente diferente, conhecimento e sabedoria, isso aí. Certo dia, um desses homens que estava acorrentado consegue escapar. E ele teve a coragem de ser surpreendido, foi surpreendido por essa nova realidade. Quando ele saiu, ele viu que o mundo lá fora não era tão hostil como eles previam e como parecia aquelas sombras, né? Pareciam verdadeiros monstros. E aí o que acontece? Apesar de, quando ele vai para fora, a luz externa ser muito forte, ele não conseguir enxergar, ele foi se acostumando aos pouquinhos. E esse homem, depois que ele saiu e viu que o mundo lá fora não era o mundo que eles percebiam lá dentro da caverna, ele falou assim: eu volto para a caverna ou não volto? Ele tinha a possibilidade de voltar para a caverna, tá? E para mostrar o quê? Que existia uma nova realidade lá fora. Se esse homem quisesse permanecer lá fora, por exemplo, ele não precisava voltar. Mas quase sempre você que tem uma mentalidade que sai da sua caverna, você quer voltar para ajudar os companheiros, para libertar, para dizer para eles que realmente você conseguiu compreender algo que eles não compreendem. Então, aí demonstra a nossa realidade desse mito da caverna de Platão, demonstra como nós vivemos a nossa vida em relação aos níveis de consciência de cada um, as percepções que nós temos. A pergunta que eu faço a você nesse exato momento é o seguinte: qual caverna que você se encontra hoje? A do medo? A do desespero? A de desesperança? A caverna da depressão, da ansiedade? Qual é a caverna que você se encontra? Porque na realidade existem pessoas felizes, existem pessoas prósperas, existem pessoas que estão se desenvolvendo. Qual é o seu momento? Qual é a sua caverna? O que está aprisionando você, que faz com que você tenha uma interpretação equivocada dessa realidade? Ou seja, da realidade do mundo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ouve falar assim: saia da Matrix, saia da caixinha, saia da não sei da onde. E na realidade, essa caixinha, na realidade, essa caverna está dentro de nós mesmos. Só que essa caverna, além de ela ter sido aprendida por nós lá na infância, através dos nossos pais, dos nossos avós, de toda a estrutura que formou o nosso ego, a nossa personalidade, com nossos traumas, mas com os nossos desafios quando criança, a gente pega isso, traz isso para a nossa realidade hoje, como se fosse realidade. Mas na realidade, essa verdade que nós aprendemos, ela foi uma construção, ela é uma interpretação, ela é linguística. Por isso que podemos transformá-la. É verdade, Simone. O medo, nós vamos ter sempre o medo do desconhecido. Só que o medo do desconhecido, ele por si só, ele já demonstra que é um medo que se fundamenta no próprio ego, né? Porque se nós pararmos para analisar a questão do medo do desconhecido, eu pergunto assim: o que é real? O que é seguro? O que é fixo? Qual é a certeza que nós temos hoje na nossa vida? Diga aí, qual é a certeza que nós temos da nossa vida? Nenhuma.
Nós não temos certeza. A única certeza que nós podemos ter, a única que nós podemos ter, é a certeza da morte. Ela é o único caminho que nós sabemos. Por quê? Porque é uma lei natural. Porque tudo nasce, cresce, envelhece e morre. Essa é a única certeza. O resto nós não temos mais. Portanto, a única coisa que nós podemos fazer é viver o aqui e o agora. É a presentificação. Somos nós tentarmos a cada momento, a cada dia, nos conhecer mais e mais profundamente. E isso, exatamente, Simone, isso nos liberta. Isso nos liberta. Porque no momento que eu começo a compreender que o mundo que eu percebo, que o mundo que eu vivo, é uma interpretação daquilo que eu considero como realidade, e se eu olhar para o meu lado, olhar para o outro, e vejo que determinada pessoa vive de uma determinada maneira, a outra vive de outra, e a gente começa a compreender que o mundo é uma construção pessoal. Só que nós, como seres humanos, nós somos únicos, mas não vivemos sozinhos. Nós somos únicos, mas vivemos em sociedade. Isso é tão importante porque a partir do momento, exatamente, a morte é do corpo físico, evidentemente, para quem é espiritualista, né, principalmente, tem essa visão que é a qual eu também me afilio. Então, se a certeza que nós temos é essa, o que nós podemos fazer hoje? É nos conhecer cada vez mais e mais. E a busca do autoconhecimento, ela vem trazer e agregar valores pessoais que se transformam em sabedoria que serve para quase todas as pessoas. Sabe por quê que serve? A física quântica também fala sobre isso, mas não só a física quântica, né? Porque na realidade, quando a gente fala de física quântica, eu tento trazer a coisa para a ciência. Mas as escolas iniciáticas, as escolas que trabalham a espiritualidade hindu, japonesa, oriental, como um todo, já falava isso há milênios, 5.000 anos atrás. Se você ler alguns manuscritos, se você pegar o manuscrito do Mar Morto lá, você vai ver que todos eles já falam determinadas coisas, como que eu vou falar agora, que o Jung deu o nome de inconsciente coletivo, que faz com que nós estejamos completamente conectados como redes. Por isso que eu falei, apesar de sermos únicos, não estamos sozinhos. Apesar de nós termos uma interpretação dessa realidade, a minha interpretação da realidade está atuando no todo, em tudo. Porque lembra de Lavoisier que fala que nada se perde, tudo se transforma? Todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, todas as nossas atitudes não se perdem, não. Elas se transformam. Porque tudo se transforma em energia, tudo é vibração e toda vibração ela vibra numa determinada frequência, que pode ser frequências altas, como o amor, a compaixão, a sabedoria, a felicidade, né? Ou as mais densas, como depressão, como medo, como a ansiedade e tudo mais, inveja, essas coisas que afligem a humanidade como um todo. Então, aquilo que eu vivo na minha realidade, eu me conecto com a realidade do planeta, com a realidade coletiva através dessa rede. Então, quando eu começo a compreender que eu não estou sozinho, que os meus pensamentos e sentimentos agregam valores positivos ou negativos ao todo, eu tenho que começar a pensar naquilo que eu estou fazendo comigo. Que o que eu estou fazendo comigo, eu estou fazendo na totalidade. E além de eu estar fazendo na totalidade, pela lei da atração, eu estou atraindo mais dessa condição para mim mesmo. Por isso que a quebra de paradigmas, por isso que sair da sua caverna, quebrar a Matrix, né? Sair da Matrix, quebrar paradigmas, faz parte constante e eterna do ser humano. Por isso que nós tentamos, a todo instante, virar a página.
Por isso que o japonês, né, se não me engano, o nome é Zazen, né, que fala assim: hoje eu sou melhor que ontem e pior que amanhã. Né? Legal, né? Hoje melhor que ontem, pior que amanhã. Por quê? Porque o desenvolvimento humano ele é contínuo e eterno. Não acaba nunca. Nós vamos estar no final da nossa vida aprendendo. Mas desde que nós nos permitamos a isso. Você se permite? Vou dar um exemplo aqui para vocês de 90% da população, segundo os estudos, segundo os treinadores falaram. No período que teve agora da pandemia aí, que todos ficaram em casa, ninguém podia sair, o que você fez da sua vida? Quais foram os valores, quais foram as atitudes que você tomou nesse momento que possam estar hoje refletindo no que você está vivendo hoje? Porque a maioria das pessoas se desesperou, ou então se todo dia ficava vendo televisão o dia inteiro, quando outras estavam se preparando para uma nova realidade, estavam se preparando para algo que ninguém sabe ainda o que vai acontecer. Que a única coisa que nós podemos fazer é nos preparar, e a preparação é através da educação, é através da busca interior, é através do autocompromisso, da autorresponsabilidade, é através da busca constante de crescimento. Porque quando nós nos deparamos com algo que foge ao nosso controle completamente, a única coisa que a gente pode contar é com aquilo que você adquiriu dentro do período que você estava isolado, ou então se preparando. Eu fui lutador de arte marcial e a gente treinava muito, né? Por um momento real, que era o momento de competição, o momento da luta. Esse momento era o momento real. Mas antes eram simulações. Eu não sabia o que ia acontecer. Muitas vezes sequer eu sabia qual era o adversário que eu ia ter pela frente. Então eu tinha que gerar em mim um conhecimento emocional, mental e físico para um futuro que eu não sabia qual era. Aí a Simone tinha falado do medo, né? Do medo desconhecido. Não é o medo desconhecido? É. Mas eu não estou me preparando? Estou. E qual é o preparo que nós temos para o futuro desconhecido? É nos preparar emocionalmente, mentalmente e fisicamente. E como é que nós fazemos isso? Através do autoconhecimento, através da presentificação. Ou seja, eu tenho que me preparar emocionalmente, mentalmente, intelectualmente, amorosamente e fisicamente. Ou seja, eu tenho que cuidar do meu corpo físico através da boa alimentação, exercícios físicos, meditação, que já trabalha, além de trabalhar o corpo físico, já trabalha as emoções e a mente. Eu tenho que me preparar. Eu pergunto a vocês assim: mar calmo faz bom marinheiro? Não. Quando é que nós conseguimos crescer mais? Quando? Nos momentos que nós estamos lá no vale. É no vale que a gente cresce, não é no pico. Porque no pico a gente está bem, a gente está vivendo praticamente os retornos do que nós aprendemos no vale. Então, existe um livro chamado Picos e Vales. Então, se nós começarmos a compreender que o mundo ele sobe e desce, exatamente, Rômulo, são nas adversidades que a gente cresce. E a gente reclama nas adversidades, enquanto que a gente deveria pegar as adversidades e falar assim: o que eu posso aprender com isso? É verdade, Simone, você tem toda a razão. As perdas que nós temos, né? E meus sentimentos, né? Pela perda, que a gente sabe realmente que
é difícil, principalmente dentro do momento que a gente estava vivendo, né? Entretanto, sabe, Simone, o que tem que ficar em você é o que você aprendeu com ele. São os momentos mais felizes que estão dentro de você, que vão vibrar em você de uma tal maneira que vai fazer você vivenciar isso no seu coração ad eterno, até chegar ao final da sua vida. Porque o grande lá em cima, Deus, o eterno, ele sabe exatamente o que é necessário para a gente. Agora, se nós, apesar de o sofrimento às vezes ser muito forte, nós temos que nos prender ao aprendizado disso tudo. Principalmente nos atermos em quê? Naquilo de melhor que essas pessoas puderam dar para a gente. Que é isso que vive, é isso que vai trazer. Porque erros todo mundo teve. Ninguém era perfeito, ninguém é perfeito. Agora, a gente tem a certeza de que sempre nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. E é isso que importa pra gente. O resto é perdão e gratidão. A vida é de perdão e gratidão. Nós vamos agradecer eternamente pela oportunidade de estarmos vivos e poder viver essa maravilha que é a criação. E saber compreender que esses ciclos acontecem sem o nosso consentimento, sem a nossa interferência, que a única interferência que nós podemos fazer, realizar, é a interferência do amor, do carinho, da convivência pacífica, é de buscar a harmonia e crescimento a cada instante. Essa é a interferência que nós podemos fazer. De buscar amigos, buscar alimentações boas, buscar coisas que nos engrandeçam e agradecer pelas experiências que nós temos no mundo. Que é isso, essa é a vida, é o que nós trazemos pra gente. E que nós vamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos ou para o mundo. Como eu escolhi, né, na minha vida, por missão, transmitir meus aprendizados, mostrar às pessoas que elas não precisam sofrer o que eu sofri, porque a gente tem que aprender com o sofrimento dos outros. Uma vez eu estava conversando com a minha filha e a gente estava numa situação de eu explicando a ela as coisas do mundo, da vida, e eu falei para ela que todo mundo é importante na vida, desde o cara mais sábio ao mais ignorante, desde aquelas pessoas mais amorosas como os mais idiotas que a gente vai topar no mundo, esse é o mundo. E ela, pai, mas como eu posso aprender com o idiota? Como eu posso aprender com as pessoas mais ignorantes? A não ser ignorante. Nós aprendemos com o idiota a não ser idiota. Nós aprendemos com as pessoas mais a não ser mal. Então, se nós começarmos a nos referenciar no mundo e nos posicionar que tudo é aprendizado, a gente para de se chocar com o mundo da maneira como ele quer que a gente viva, e a gente o tem apenas como aprendizado, sabendo isso prestou para saber o que eu não devo fazer, e isso prestou para saber que tem um caminho melhor. E assim a gente vai levando a nossa vida, porque a vida ela é um verdadeiro aprendizado. E nada mais bacana que aprender com os próprios erros. Outro dia eu estava atendendo um cliente e eu vi que ele tinha muito problema em relação a errar, né? Eu tenho medo de errar, né? Tem isso como assim, mas se. Falei, cara, se é pronome atrapalhativo. Porque se nós ficarmos no se, a gente não sai do lugar. A gente não sai do lugar se a gente ficar no se, e aí? Então temos que partir para dentro, né? Thomas Edison, Einstein, todos eles erraram muito até acertar. Até começar a acertar. E quando a gente começa a acertar, parece que vem uma onda atrás da outra. E aparecem diversas e infinitas possibilidades. Por quê? Porque a busca do acerto
é a busca da harmonia dos seus sentimentos, dos seus pensamentos e das atitudes. Um dos princípios da lei da atração é o quê? Você entrar em ação. Que a lei da atração, sem ação, ela fica capenga. Porque você cria mentalmente, você traz os contornos emocionalmente, mas fica faltando o quê? A sua atitude no mundo. E como nós temos uma maneira particular, única, de falar, de fazer, isso nos traz a nossa singularidade, por isso que nós somos únicos. Por isso que tem diversos palestrantes, diversos treinadores, mas você gosta de um. Porque esse um consegue tocar o seu coração, tocar a sua mente, tocar aspectos que você talvez não percebesse no seu mundo e ele passa a fazer sentido para você. Por quê? Porque as conexões elas são dadas por afinidade. E essa afinidade ela vai sendo dissipada, ela vai sendo aberta para o mundo a partir do momento que você começa a agir. E você, quando começa a agir, o universo vai trazer o que para você? Pessoas, situações e coisas para que a sua vida comece a entrar em conformidade com aquilo que você começou a criar como realidade sua. É por isso que o mundo que nós vivemos, ele é fruto de uma realidade interna nossa. Só que a gente pensa, às vezes, que essa realidade interna nossa está ligada aos nossos aspectos intelectuais, racionais. E não é. Hoje, se você observar, fizer alguma pesquisa, você vai ver que o nosso racional, a nossa parte lógica da nossa mente, ela corresponde a só 5% de quem nós somos no mundo. E que 95% corresponde a quem nós somos verdadeiramente no mundo. Então, quando nós achamos que repetir palavras positivas, por exemplo, vai me transformar, mas quando eu faço isso intelectualmente, ou seja, eu olho a palavra e falo por falar. Aí você vai falar assim, Renato, mas ela tem alguma influência? Tem, porque tudo é vibração. Tudo vibra numa frequência. Quando eu falo amor, por exemplo, a vibração do amor, quando chega a você, ela vai chegar a você de acordo com seus valores e não com os meus valores. Você a interpreta segundo a sua realidade, sua percepção e aquilo que existe de mais profundo em você, e não com aquilo que eu estou falando, compreende? Então, se você pegar a palavra amor, por exemplo, e racionalizá-la, ela vai ter uma vibração muito fragmentada. Agora, quando eu falo a palavra amor e você sente no seu coração, você sentiu, você não racionalizou. E quando você sente a palavra, quando ela te toca no seu coração, é sinal de que você percebeu com os 95% de que você é. Por isso que muitas vezes as pessoas, apesar de estarem falando, você não vê congruência no que elas estão falando, e talvez você não perceba essa incongruência, mas você, ou melhor, racionalmente falando, mas você está sentindo que existe uma incongruência. Sabe o que acontece? O 95% da pessoa que você está ouvindo está te dizendo alguma coisa, te diz mais coisas do que a própria palavra. Eu dei uma palestra sobre comunicação assertiva e o estudo que eu fiz fala o seguinte, que a nossa palavra, o dom da comunicação da palavra, ele tem apenas 7% de resolução dentro dessa comunicação, de transmissão de conhecimento. 30 e poucos por cento está ligado ao meu tom da voz, a maneira como eu falo. E 53, 52% está ligado ao meu corpo, à maneira como eu falo, aos meus gestos, ao meu comportamento, ou seja, a minha expressão. É para mostrar que eu sou muito mais inconsciente do que consciente. Eu falo muito mais com a minha fisionomia, com os meus gestos, com o meu corpo, do que com as minhas palavras. Por isso que a criança aprende muito mais
com o seu comportamento do que com aquilo que você fala. Por isso que às vezes a força da sua palavra não está tendo muito resultado com seus filhos, ou com seus alunos, ou com as pessoas que vocês têm uma determinada influência, porque o seu corpo está dizendo outra coisa. Provavelmente você não faz aquilo que você está falando. Compreende como nós somos singulares no nosso tipo de vida? Que a nossa vida ela é única, ou seja, ela faz parte do meu mundo, só que o meu mundo não é meu somente, porque a gente vive em coletividade. Então, quando eu falo que nós somos únicos, que você é único, eu falo o seguinte: apesar de você ser único, você influencia a totalidade através dos seus pensamentos, através dos seus sentimentos e da sua atitude. Portanto, devemos ter autorresponsabilidade, devemos analisar qual caverna nos está tornando escravos, prisioneiros. Qual é a caverna que eu talvez não queira sair dela? Que a porta está aberta. A porta está aberta. A luz está acesa. Apesar de você olhar lá para fora e não conseguir enxergar, porque a claridade é muito grande, é lá que está a sua liberdade. É lá que está a sua infinita possibilidade, as infinitas possibilidades. E é muito importante que a partir desse momento você tenha coragem para assumir essa nova aventura, essa nova jornada. E quando eu falo que isso requer uma autoestima elevada, eu estou falando para você que a sua autoestima ela está ligada, olha só, ela está ligada à imagem que você tem de você mesmo e ao conceito que você criou de você mesmo. E eu escrevi aí: o seu mundo não pode ser maior que a sua autoestima, nem menor. Ele é exatamente a medida da sua autoestima. Por isso que eu venho falando de autoestima. As pessoas falam que querem felicidade, as pessoas falam que querem tudo, mas estão focadas no exterior. Nós, para os filhos, devemos ensinar por exemplo. Exatamente, o verdadeiro mestre é aquele que ensina pelo exemplo, Simone. Ele não precisa falar nada, por isso que os mestres normalmente não falam muito. Porque só se você em olhar ele, você vai compreender o que você tem que fazer, né? Porque você, o referencial é que vai mostrar. Ele vai mostrar um caminho através do exemplo. Então não adianta você falar se você tiver incongruência no seu coração, na sua mente, que tudo vai estar externamente. Mas olha só, o que eu estou falando é somente para as pessoas que estão treinadas e as pessoas que têm um autoconhecimento. Se você assim entende, Simone, como você está dizendo, é sinal de que você já tem sensibilidade, um autoconhecimento, uma sabedoria interior que permite que você tenha essa percepção que nem todos as têm. Parabéns para você estar mais uma vez aqui comigo, né? Que a gente vai jogando, a gente vai trocando informações, que o mundo é para ser compartilhado. O mundo é para as pessoas trocarem informações. Nós precisamos trocar energia, trocar conhecimento, trocar energia, amor, sabedoria, para que o mundo possa ser um mundo melhor. Não só para mim, mas para todo mundo. Precisamos desenvolver a nossa autoestima e ela é infinitamente trabalhável. Quando eu falei da outra vez que eu desenvolvi um trabalho que a gente mexe com valores que são basilares da nossa felicidade, ou seja, nós temos que compreender a criança que nós fomos, nós temos que compreender o adolescente que nós fomos, nós temos que compreender o momento de transição da adolescência para a fase adulta, como foi, para compreendermos o porquê que nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Não que eu tenha que viver o passado, mas eu tenho que compreender o passado para poder ressignificá-lo, para poder perdoar, para poder me perdoar. Será que você se perdoou já? Eu às vezes ouço as pessoas falarem assim: eu sou merecedor de felicidade, eu sou merecedor disso, e eu pergunto: o que você faz para ser merecedor? Porque o merecimento é uma conquista. Merecimento não é intelectualmente você falando que é merecedor porque eu sou bonzinho. O que é ser bonzinho? O que é ser bonzinho? Para quem? Para quem?
que o universo está cheio de pessoas boas que não fazem nada. Que ser bom não é não fazer mal. Ser bom é você fazer algo que faça diferença na sua vida primeiro, pois já que você é o ponto focal do mundo que está à sua volta. Por isso que eu falo sempre, mude o seu mundo para que o mundo mude. Não há mudança exterior sem mudança interior. E como eu vou mudar o meu interior se a minha autoestima está lá embaixo? Porque se eu tenho um autoconceito, uma autoimagem errônea de mim mesmo, o reflexo do meu mundo vai ser caótico, sempre. Sempre. Não há mudança externa sem ser ressignificado e sem antes eu saia da minha caverna que me aprisiona. Não existe. O mito da caverna do Platão é para ser estudado, analisado, interpretado e que a gente tem que trazer para a nossa realidade, porque nós vivemos essa realidade internamente. Nós vivemos dentro de cavernas, assim como Platão falou, com medo de sair e encontrar com monstros que são criações da nossa própria concepção, da nossa própria criação. Renato Russo falou isso, né? Eu acho que Pais e Filhos, se não me engano. Nós temos medos, né, dos monstros que nós mesmos criamos. Porque quando a gente sai da caverna, como Platão, como esse cara que saiu da caverna, dificilmente você vai retornar. Porque quando a gente muda internamente, a gente não consegue mais descer de nível. Porque a vida ela é para cima. Então o convite que eu faço para vocês é que saiam da caverna, descubram qual a caverna que te aprisiona, se é do medo, se é da inveja, se é da arrogância, se é da prepotência, se é do autoritarismo. Cada um tem a sua caverna. E o mais interessante disso, que essa caverna, ela não foi às vezes criada por você. Ela foi criada por condições que você acabou, pela sua inconsciência, trazendo e reforçando até o presente momento. Porque tudo que nós aprendemos na vida, tudo que nós aprendemos, ele teve como fundamento a fase da formação da nossa personalidade. Toda a realidade. E como isso pode ser ressignificado, porque foi linguisticamente criado, a gente pode linguisticamente modificar a mesma situação. De diversas maneiras. Pela hipnose, pela auto-hipnose, pela PNL. E são essas maneiras que eu particularmente utilizo. Que eu utilizo para poder ajudar as pessoas a se libertar de padrões que talvez ela nem conheça. Porque fica no inconsciente. Talvez de traumas que não foram traumas, mas foram interpretações de situações que ocorreram e que vieram sendo alimentadas, interpretadas e modificadas até o presente momento. Simone, não é fácil, mas é factível. Ela está talvez a um palmo da sua frente, mas a gente não quer ver. Sabe por que a gente não quer ver? Porque a gente tem medo de se deparar conosco mesmo. Só que eu falo para você o seguinte, esse é o momento para isso. Se a gente chegar numa idade já muito lá para frente, aí vai ficando mais difícil, porque isso vai se enraizando na gente. Então, quanto mais energia tivermos, melhor. Agora, isso não quer dizer que isso não pode ser feito a qualquer momento. Isso pode ser feito. Isso já aconteceu no leito de morte de determinadas pessoas. As pessoas compreenderem a situação e se perdoarem tudo, se libertar naquele momento. Eu costumo contar uma historinha que aconteceu comigo, foi muito marcante para mim, era uma senhora realmente. Eu fiz um trabalho de coaching grupo e o coaching grupo era sobre propósito de vida, buscar propósito de vida, né? E a gente chegou num momento que a gente estava falando sobre gratidão e perdão,
E ela começou a falar sobre o pai dela, que o pai dela não tinha deixado ela alcançar o que ela queria, o sonho dela e tal. Aí eu comecei a perguntar quem era o pai dela. Aí ela contou a história do pai dela. Aí conseguimos chegar ali num consenso que, devido à história do pai dela e a maneira da qual ele vivia e ele interpretava aquele mundo, ele não queria que a filha dele, que era o amor da vida dele, se colocasse num lugar que ele tinha como interpretação que era perigoso para ela. E por isso ele fez com que ela vivesse uma vida diferente daquilo que ela queria. E naquele momento ela compreendeu que foi o amor do pai dela que fez com que ela não seguisse aquilo que era o sonho dela, né? Que ela estava frustrada ali. Quando ela compreendeu, ela conseguiu. Não foi no momento. Ela foi para casa e no outro encontro nosso ela veio falar de um sonho que ela teve, de todo um cenário que ela vivenciou dentro dela, que ela conseguiu se libertar do pai dela. E o incrível disso, depois de 1 ano mais ou menos, ela já estava com câncer, né? Ela veio a falecer. E olha que incrível, quem sabe se esse próprio câncer não foi gerado por essa mágoa interna, vivenciada diariamente ali, que é isso que nós criamos dentro da gente. As cavernas que nós criamos e vivemos, elas criam realidades no nosso corpo para que a gente acorde para isso. Porque o nosso corpo, ele não é diferente do nosso espírito, da nossa mente, dos nossos sentimentos. Ele é fruto. Gente, daqui a pouco vai acabar, agora que eu estou vendo aqui, a gente está bem adiantado. Ele é fruto, ele é o efeito dos nossos pensamentos e sentimentos. Isso aí vai ser uma próxima live que a gente pode falar. Então eu vou fechar aqui, que vai para não ficar feio, né? Nós somos únicos. Devemos buscar essa singularidade, sabendo que essa singularidade me trouxe uma missão que só eu posso fazer no mundo. Que senão teriam várias pessoas fazendo a mesma coisa que eu, da mesma maneira. Existem várias pessoas fazendo a mesma coisa que eu, mas só que da minha maneira só existe eu. Da sua maneira só vai existir você. Então você precisa colocar isso em prática. Precisa sair da sua caverna, para que você seja feliz, para que você consiga conquistar. Se você quiser se aprofundar mais nessa busca, eu desenvolvi um trabalho. Clica no www.altaestima.com.br. Ali está uma explicação do meu trabalho. Você entra lá e você vai ser remetido lá por Hotmart e você tem como se aprofundar, tem como você começar a vivenciar verdadeiramente o que há de melhor em você. Mas antes é necessário que você saia da sua caverna, e esse é o convite que eu faço para você que quer ser feliz, que quer ter saúde, que quer ter relacionamentos amorosos, mas também com filhos, amigos saudáveis, ok? Um beijo no coração, um excelente final de semana, foi ótimo estar com vocês. Tchau, tchau.